Olá, tudo bem com você? Hoje falaremos de um tema muito importante para sua jornada profissional aqui na empresa. Medidas disciplinares. Mas o que são medidas disciplinares? Medidas disciplinares são ações tomadas para corrigir comportamentos que não estão alinhados com as normas da empresa. Elas não são punitivas, mas visam a correção. O tipo de medida disciplinar aplicada vai depender da gravidade ou reincidência do comportamento indesejado, podendo ir de um simples feedback verbal a uma demissão por justa causa. Porém, geralmente as empresas usam um fluxo pedagógico para corrigir a conduta e o comportamento do colaborador. Esse fluxo geralmente começa com um feedback verbal, ou seja, uma simples conversa onde o colaborador é alertado sobre os impactos da sua infração. Caso o colaborador seja reincidente no comportamento indesejado, este pode ser advertido com uma advertência escrita, ou seja, é formalizado em um documento escrito a infração do colaborador. Caso o desvio seja muito grave ou o colaborador é muito reincidente em uma conduta indesejada, a empresa pode seguir com a suspensão deste. A suspensão pode ser de 1 ou 2 dias. Lembrando que um dia de suspensão é um dia descontado, ou seja, o colaborador não recebe por esse dia. E por fim, a última medida é o desligamento por justa causa, ou seja, é o desligamento sem o pagamento de verbas indenizatórias, direito ao saque do FGTS e ao seguro-desemprego. As faltas graves que podem justificar a demissão por justa causa estão previstas no artigo 482 da CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. Mas que infrações podem causar medidas disciplinares? Descumprimento do horário de trabalho, atrasos, saídas antecipadas ou trabalhar em uma escala diferente da programada sem autorização da gestão. Faltas injustificadas, ou seja, aquelas faltas sem uma justificativa legal ou atestado médico. Acesso indevido à internet, acessar na empresa e em horário de trabalho sites ou serviços da internet que não tenham ligação ao trabalho. Exemplo: YouTube, redes sociais, portais de notícias, etc. Dormir em local de trabalho também não pode. Excesso de pausa NR17, ou seja, estourar suas pausas repouso ou pausas lanche. Indisciplina, o descumprimento de ordens ou normas gerais estabelecidas pelo empregador. É quando o funcionário desobedece às regras internas da empresa, às políticas estabelecidas ou às orientações dadas pela liderança, sem justificativa válida. Insubordinação é a recusa direta e intencional do funcionário em obedecer a uma ordem específica e legítima dada por um superior hierárquico. Ela ocorre quando o empregado se recusa a seguir instruções direcionadas a ele pessoalmente, de forma clara e explícita, desafiando a autoridade do seu superior hierárquico. Abandono de posto. Trata-se do colaborador deixar o seu posto de trabalho sem avisar o seu líder ou o superior hierárquico que esteja responsável. Derrubar contato. Derrubar de forma intencional um contato, se negando a prestar atendimento ao cliente. Desrespeitar o cliente. Xingar, ofender, destratar, discriminar, ser irônico, se negar a atender o cliente, etc. Transferência indevida. Transferir de forma intencional um contato em que o colaborador tem condições de atender. Excesso de pausa durante o atendimento. Deixar, de forma deliberada, o cliente esperando no atendimento, ou seja, deixar o cliente muito tempo no mudo, segurar linha, deixá-lo com a sensação de abandono. Irregularidade no ponto. Inserir batidas de forma irregular no ponto. Lembrando, as infrações mencionadas anteriormente podem ou não gerar uma justa causa, dependendo da gravidade ou recorrência desta. Já as irregularidades que mencionarei a partir de agora, essas geram justa causa de imediato assim que configuradas. Abandono de emprego. Deixar de comparecer na empresa por um longo período se configura abandono. Fraude. Ocorre quando o empregado age de maneira desonesta ou enganosa para obter vantagens indevidas, prejudicar a empresa ou terceiros, ou ocultar irregularidades. Esses atos comprometem a confiança e a integridade da relação de trabalho. As fraudes mais comuns são entrega de atestado falso, fraude no ponto, fraude sistêmica. Roubo. Furtar ou roubar itens da empresa, de outros colaboradores ou de fornecedores. Embriaguez. A embriaguez como motivo para demissão por justa causa ocorre em duas situações previstas pela CLT: embriaguez habitual,
quando o empregado demonstra um padrão repetitivo de estar alcoolizado ou sob o efeito de substâncias entorpecentes, ou a embriaguez em serviço, quando o funcionário se apresenta ao trabalho sob o efeito de álcool ou drogas, ou consome essas substâncias durante o expediente. Agressão física ocorre quando o empregado comete atos de violência física no ambiente de trabalho, seja contra colegas, superiores, subordinados ou terceiros, como clientes ou fornecedores. Esse tipo de comportamento é considerado falta gravíssima, pois afeta diretamente a segurança e o ambiente de trabalho. Esses são os motivos mais comuns, mas existem outras condutas que geram desligamento por justa causa. Sugiro a você dar uma pesquisada sobre. E quais são os impactos na carreira de medidas disciplinares? As medidas disciplinares podem ter impactos significativos na carreira de um colaborador, especialmente se não forem tratadas de maneira adequada ou se houver reincidência de comportamentos inadequados. Aqui estão os principais impactos que as medidas disciplinares podem causar na carreira. Dificuldade em crescimento profissional. Colaboradores que recebem medidas disciplinares frequentes podem ter dificuldades em obter promoções, aumentos salariais ou outras oportunidades de crescimento. Empresas buscam profissionais que demonstram comprometimento, responsabilidade e comportamento adequado. Deterioração da reputação interna. Receber advertências constantes pode prejudicar a reputação de um colaborador dentro da empresa. Isso pode gerar desconfiança por parte de gestores e colegas, o que impacta o ambiente de trabalho e a capacidade de formar parcerias internas. Aumento do monitoramento e pressão. Após a aplicação de uma medida disciplinar, o colaborador pode ser submetido a um acompanhamento mais rigoroso por parte dos gestores, gerando maior pressão. Perda de benefícios ou prêmios. Empresas frequentemente oferecem benefícios, bônus ou prêmios baseados em desempenho. Colaboradores que recebem medidas disciplinares podem perder esses incentivos, uma vez que o comportamento inadequado afeta diretamente sua performance e resultados. Interrupção de relacionamentos profissionais. Medidas disciplinares podem enfraquecer o relacionamento entre o colaborador e seus gestores ou colegas. Isso pode tornar o ambiente de trabalho menos cooperativo e integrado com o colaborador que é advertido. Desligamento ou demissão. A reincidência em comportamentos inadequados ou a violação grave de regras pode levar ao desligamento do colaborador, interrompendo sua carreira na empresa e, em alguns casos, prejudicando sua reputação no mercado. E por fim, dificuldade em novas oportunidades. Um histórico de medidas disciplinares, especialmente aquelas documentadas, pode dificultar a obtenção de novas oportunidades em outras empresas. Recrutadores e gestores podem enxergar esses comportamentos como sinais de falta de comprometimento ou responsabilidade. Medidas disciplinares, se não gerenciadas adequadamente, podem causar impactos profundos na carreira de um colaborador, tanto no curto quanto no longo prazo. No entanto, quando vistas como oportunidades de aprendizado e correção, essas medidas podem ser um ponto de virada para a melhoria de comportamento e o desenvolvimento profissional. O colaborador que se esforça para superar essas situações pode demonstrar resiliência e comprometimento, o que pode reverter alguns dos impactos negativos ao longo do tempo. Se atente para não ter comportamentos inadequados. Estes podem ser o fiel da balança entre o sucesso e o fracasso profissional. Até a próxima. Tchau. Ah, e para fixar o conteúdo, que tal uma prova? Boa sorte!